Opa, bom dia pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Yuri, do curso de Engenharia Civil. Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje a gente vai estar desenvolvendo um projeto. É um projeto relativamente simples, mas o nosso objetivo hoje é mostrar um pouquinho as características, né, e os recursos que estão dentro, né, do aplicativo VPRO, né. Quem não conhece ainda, o VPRO ele é um aplicativo de vigas protegidas. Ele é utilizado hoje para a gente fazer projetos, né, de concreto armado e concreto protendido, em que as vigas vão ser protegidas, né. No nosso último curso, você deve ter observado que, eh, fizemos aí uma aula inteirinha apenas de lajes protegidas, né. Essa videoaula está aqui pronta para vocês. E nesse nosso vídeo aqui a gente começou, né, vimos aí os potenciais, basicamente das lajes protegidas, né. Foi uma aula boa, eu vou deixar aqui o link na descrição para quem quiser participar, será muito aí bem-vindo. Lembrando pessoal que é sempre bom, é importante frisar, né, o aplicativo TQS, né, ele é um programa desenvolvido pela empresa TQS, é um programa aí extremamente fantástico, e não se esqueçam que a TQS ela promove cursos, né, então, existem cursos fantásticos relacionados a esse assunto. Hoje para vocês vou mostrar só um pouquinho, né, mas eu recomendo extremamente que vocês façam um curso de vigas protegidas, é fantástico, assim, eu já fiz, vale super a pena. Às vezes os cursos da TecS eles são tão bons quanto cursos de pós-graduação, né, então é importante destacar isso. Bom, vamos seguir então. Hoje, pessoal, vou mostrar aqui para vocês o que que nós iremos fazer, né. Nós iremos, projetar essa estrutura, isso daqui é uma planta de forma do pavimento cobertura. É uma estrutura que é uma laje de 15 centímetros, apoiada sobre vigas. A distância entre os pilares, o P1 ao P2 aqui, é em torno de 15 metros, tá. E ali a distância até o pilar, entre o P2 e o P3 são 10 metros, né, então são vãos aí relativamente grandes. A distância entre os outros pilares P4, 5 e 6 é de 5 metros, tá. Todos os pilares a gente vai botar uma geometria inicial de 40 por 40, né, e a gente tem que sempre saber, né, uma vez que a gente está fazendo projetos de vigas protegidas, a gente precisa de espaço, né. E espaço por quê, professor? Para a gente conseguir acomodar, né, as nossas placas de ancoragem. Tudo bem? Então por isso que esses elementos geralmente são estão mais largos. Raramente você vai ver uma viga protegida de 15 centímetros de largura, por exemplo, né. Geralmente não cabe, tudo bem? Aqui apenas a viga V1, tá, e a viga V2 serão protegidas, tudo bem? O restante das outras vigas vão ser aí, em concreto armado convencional. Outra coisa importante, as cargas nas lajes, né, na nossa laje 1 e laje 2, né, a gente vai botar aí 100 quilos por metro quadrado de carga de sobrecarga e 100 quilos por metro quadrado de carga acidental. Nas vigas protendidas, para a gente ter um pouco de desafio, né, vamos botar ali 1 tonelada por metro, para a gente ter aí uma coisa bacana o que fazer. Vou fechar essa janela aqui, vamos deixar ela aberta por enquanto, tá. Bom, então a primeira coisa que a gente deve fazer, né, é criar um edifício novo. Vou vir aqui edifício, novo, vou criar um edifício aqui chamado VPRO. Ele vai criar a partir de um edifício padrão, tá. O título do edifício eu vou botar aqui VPRO, o título do cliente vou botar, eu mesmo, o endereço da obra eu vou botar aqui em Brasília, tudo bem? A estrutura vai ser feita em concreto armado barra protendido, né. O que é muito importante, pessoal, que você precisa saber é o seguinte, desde já, o aplicativo do VPRO, para o cálculo de vigas protendidas, ele deve ser feito no modelo 6, sempre. Onde a gente vai conseguir pegar, né, a compatibilização entre as lajes e as vigas, né. Então a laje vai estar presente aí dentro do pórtico na hora que a gente estiver fazendo a análise. Preciso fazer isso porque as vigas protendidas, quando a gente tem uma viga contínua, por exemplo, ou uma viga hiperestática, ela precisa das vinculações, né, para a gente calcular aqueles chamados hiperestáticos de proteção, né. Eles só surgem em vigas contínuas. Se você tem uma viga isostática, por exemplo, simplesmente apoiada, esse hiperestático de proteção não existe, né, a gente só vai ter aí uma proteção que a gente vai chamar de momento isostático de proteção, né.
Então é importante que isso aconteça. Como a nossa estrutura não vai ter vigas de transição, é importante que você tire, né, desmarque essa opção. Tudo bem? Para os pavimentos aqui, eu vou declarar um pavimento fundação. Acima dele, eu vou declarar um pavimento apenas cobertura. Vamos botar aqui como padrão um pé direito de 3 metros, né. Não esqueça de atualizar aqui a classe, né, como cobertura e clica aqui em atualizar desenho, tá. Então apenas ali um pé direito, né, um desnível entre os pisos, né, de 3 metros. Outra coisa importante, né, nesse pavimento cobertura, é onde nós teremos as vigas protendidas, né, então é importante você identificar este pavimento como um pavimento que terá proteção. Tudo bem? Clicar aqui em OK. Tranquilo? Materiais eu vou botar tudo C40, tá, então vigas e lajes e pilares C40. As fundações, apesar de não ser foco de estudo nesse nosso estudo de caso, vou atribuir C40 também. Aqui em Brasília a gente tem uma classe de agressividade ambiental que é moderada, tudo bem? Pode deixar dessa forma. Cobrimentos, a gente apenas precisa aceitar os valores de norma, eles vão ser compatibilizados com a classe de agressividade, tudo bem? Cargas aqui, isso é importante, a gente vai adotar isso aí como sendo uma cobertura convencional, né. Então vamos botar aqui um prédio em que não vai ter, né, cargas elevadas durante muito período de tempo. Então locais em que não há predominância. Isso daqui é característica de uma edificação residencial. Clicar OK, tudo bem? Vento eu simplesmente irei apagar as combinações de vento, porque não vai ser o nosso objeto de estudo. E por último, pessoal, uma coisa importante é o seguinte, lá na aba critérios, como a gente vai estar trabalhando com proteção, que nem a gente havia visto isso no vídeo anterior de lajes protegidas, lá na aba de grelhas, para a combinação de deformação lenta, esse coeficiente aqui, que é o nosso coeficiente de fluência, ele deve ser atribuído como 1, tudo bem? Porque senão, na hora que nós estivermos avaliando a estrutura, ele irá multiplicar as nossas flechas por 2,5. E realmente, numa estrutura de concreto armado, isso faz sentido. Mas quando a gente estiver trabalhando com o VPRO ou lajes protegidas e tiver proteção, esse índice tem que ser 1. Isso aqui, como a gente já tinha visto lá nas nossas combinações de carga, se você for ver lá, aqueles elementos onde aparecer lajes protegidas, né, para a combinação permanente, já vai ter lá os nossos ponderadores, né, relacionados com 2 e alguma coisa, tá, então isso é importante. Beleza? Isso aqui é tudo. Clique só em OK. Perfeito, tá aqui o nosso VPRO, tá. Iremos então modelar a estrutura, vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa nossa planta aqui, na verdade eu não vou jogar ela ali não, vamos só projetar desta forma mesmo. Vou entrar aqui na cobertura, vou clicar 2 vezes para abrir o modelador estrutural, e vamos lá fazer a modelagem da estrutura. Vou começar lançando os pilares, dados dos pilares, seção barra carga, todos os pilares vão ser 40 por 40. Perfeito? Vou clicar em OK, vou habilitar aqui o ortogonal, vou inserir o pilar em qualquer ponto, tá. Eu gosto em primeira instância, né, de sempre locar o pilar central no ponto 00, né, então eu vou selecionar, vou clicar no botão direito mover, vou teclar a tecla F, selecionar o ponto do pilar, centro, vou levá-lo até a ordenada 00. Pronto. Eu gosto de fazer isso, é uma parte preciosa, né, um preciosismo meu. Perfeito? Vou habilitar aqui o comando ortogonal, iremos copiar então esse pilar 15 metros para frente, então comando F, clico, arrasto, vou digitar 1.500 centímetros. O PQS, pessoal, por default, ele sempre trabalha em tonelada e centímetro, né. Se você está habituado a trabalhar com isso, é bom, tudo bem? E esse pilar eu vou copiar ele, digito F, 10 metros para frente, então 1.000 centímetros, pronto. Vou copiar agora os dois, 500 centímetros, os três, né, 500 centímetros para baixo. Excelente. Todos os pilares aí já estão lançados, estou no pavimento cobertura. Iremos agora lançar as nossas vigas. Venho aqui em dados atuais, vou lançar primeiramente as vigas protendidas. Então a primeira coisa que você deve fazer, pessoal, é o seguinte, para as vigas protendidas, sempre clique em não remunerável, tá? A gente não quer que ela seja renumerável. O próximo, pessoal, vou botar aqui, a primeira coisa que a gente tem que definir é o seguinte, a largura, tá? Como a gente havia falado, vigas largas, né,
é uma característica de vigas protendidas. Eu vou botar aqui a largura como largura do pilar, 40. E a altura, professor? Essa é a pergunta que eu geralmente mais tenho, né. Geralmente, pessoal, as nossas vigas de concreto protendido, a gente trabalha, né, com L sobre, eh eh, 20, tudo bem? Então, se a gente tem um vão, né, de 1.500 centímetros, se nós dividirmos aí por 20, a gente vai ter em torno de 75 centímetros de altura. É um bom chute inicial. É a mesma coisa com concreto armado, a gente trabalha com 10% do vão, L sobre 10, tudo bem? Então vou deixar aqui chutado inicialmente, né, 75, tá bom? E aqui, pessoal, o meu TQS ele tá por default em quilonewton, mas se você quiser alterar isso, não tem problema, é só ir lá na unidades de medida. Eu vou fazer isso inclusive com vocês. Mas só para se saber, né, uma carga de 1 tonelada é igual a 10 quilonewton, tá. Vou inserir aqui, clicar OK, tá bom? E por último, pessoal, uma coisa muito importante que a gente deve fazer para vigas protendidas é o seguinte: detalhamento. No detalhamento, você tem que informar que a viga é protendida, clicar aqui em cima, e aqui você vai ter a integração com o aplicativo VPRO. Caso você não clique aqui em sim, ele irá calcular as vigas, né, pelas lajes protendidas, tudo bem? E aí a gente tem que entrar lá no modelo 4, tá? Então é interessante que você utilize o VPRO, né, ele é um aplicativo hoje que eu vou mostrar para vocês, muito interessante, tá? Outra coisa importante é em relação à nossa mesa colaborante, né, que é aquele BF, que é a largura ali da mesa colaborante numa viga T. Geralmente, pessoal, aquelas, vigas em concreto que são solidarizadas, né, com a laje maciça, existe uma contribuição ali, do comprimento da laje maciça, que acaba virando uma mesa, né, colaborante para a viga de concreto. Isso é natural, tá. Se você tem lajes, por exemplo, lajes treliçadas, que você tem uma capa muito fina, geralmente a gente despreza essa mesa. Mas onde que a gente ia chegar, né? Essa mesa colaborante, o BF, ela vai estar sempre associada ao comprimento da viga. Como a gente vai ter vigas de dois tramos aqui, que um comprimento é maior que o outro, um BF será maior do que o outro, né? Eu vou deixar aqui, identificado para vocês como uma mesa colaborante fixa. Vou botar aqui de 110 centímetros, tá? Eh, então, para que todo o comprimento da minha viga, o BF seja igual, tudo bem? Vou clicar aqui em OK. Basta agora para lançar, clicar aqui em inserir viga, vou clicar no centro e arrastar. O ortogonal está habilitado, né, então eu posso mover o meu cursor aqui sem problema. Vou até o final, dou enter, fazer a mesma coisa, clico, vou até o final, dou enter, tá. Ela está aqui. Outra coisa interessante, eu gosto de atribuir aqui, pessoal, na viga protendida, uma identificação. Viga protendida é um título extra, né, na verdade a gente tem que chamar V1 viga protendida. Ou VP1, viga protendida 1, por exemplo, tá bom? Melhor, né? E aqui a mesma coisa, a viga 2, vou chamar ela de viga protendida 2, deixar entre parênteses viga protendida. Assim, em projeto a gente não tem erro, tá? Vou lançar agora as nossas vigas na outra direção, eu tenho que atualizar aqueles dados atuais. Primeiramente eu vou deixar elas como renumerável. A seção barra carga, como a gente está num vão aqui de 5 metros, eu vou deixar apenas de 50 centímetros de altura e não vou atribuir carga alguma, né, a não ser o peso próprio da viga, que aí já vem por default. E no detalhamento eu vou desmarcar que a viga não é protendida, tudo bem. O próprio modelo, se você quiser tirar a mesa colaborante fixa, né, é só apagar, tudo bem? Ok, clicar em OK. Vou inserir então as vigas que não são protendidas. Botei a mesma espessura do pilar, né, pra gente ali aproveitar, né, não ter tanto trabalho de forma como teríamos. E por último, vou lançar aqui. Tá, então se a gente for ver ali em 3D, né, a gente tem alguma coisa mais ou menos dessa forma. Tá, então as vigas ali são mais baixas que estão na vertical, e as vigas que estão no eixo horizontal, né, são maiores. Irei salvar aqui o modelo, vou fechar aqui rapidamente para mostrar para vocês onde que a gente atualiza aqueles nossos dados do edifício para deixar, por exemplo, uma unidade de força em quilonewton para tonelada força. É relativamente simples, né? Aqui no aplicativo, nós iremos aqui na aba edifício, unidade de projeto.
Vou deixar específico deste pavimento, comum a todos os novos projetos, comum a todos os pavimentos, né. Vou deixar tornar comum a todos. Vou clicar aqui em OK, e aqui a gente basta editar a massa. Então onde a força estiver em quilonewton, você pode atualizar para tonelada. E o contrário é verdadeiro, vou deixar aqui em tonelada metro, tudo em tonelada. Esse daqui eu editei há um tempo atrás, que eu estava dando aula para os alunos, né, e a gente sempre trabalhava com unidade de quilonewton em sala de aula, né. E aí, agora a gente está fazendo o curso, né, tem que atualizar. Bom, então retornando aqui, só para vocês observarem, clicando 2 vezes na viga, vê lá a carga, já está ali 1 tonelada por metro, tudo bem? Quem quiser verificar também, pessoal, você pode vir aqui na aba modelo, parâmetros de visualização, você pode pedir para ele indicar as cargas distribuídas em vigas e as cargas distribuídas em lajes, né. Então aqui aparece a laranjinha, perfeito? Por último, eu vou botar aqui as nossas lajes. Se você for lembrar, né, do nosso desenho, a laje é de 15 centímetros, tudo bem? Então vamos voltar aqui, venho na aba lajes, venho dados atuais, modelo, vou adotar uma laje maciça de 15 centímetros de espessura, as cargas eu vou botar 100 quilos, né, então ponto 1, clicar OK, OK. Para inserir, basta clicar em inserir, clico no centro, botão direito, repete comando. Atribuiu aqui, botão direito, clico no centro, botão direito, né, então já está tudo pronto. Vendo aqui agora o nosso modelo 3D, essa interface 3D, né, do TQS está fantástica, né, muito bonita, né. Então tá aqui, eu vou atualizar aqui o nosso modelo de visualização para a gente tirar esse terreno, né, apesar dele ficar bonito, né, ele não nos auxilia para ver alguns detalhes, como por exemplo fundações, né, então eu gosto de deixar assim, né. Uma coisa que você deve estar se perguntando: "Professor, essa laje aqui tem 5 metros, né, na menor direção, né, o nosso LX, né, será que ela vai estar compatível com as deformações, né?" Isso aí são perguntas que a gente vai tentar responder, né. Talvez uma laje maciça não seja a melhor opção, né, talvez uma laje nervurada, né, se encaixe melhor nesse projeto, que é a segunda opção que eu irei mostrar para vocês hoje. Bem, vou fechar, vou rodar aqui, pedir para ele processar o pavimento, para ver se tem alguma coisa de errado. Quando ele processa a janela, tá tudo bem, vou só fechar, salvar aqui no disquetezinho e fechar o modelo. Bom, diferente do vídeo de lajes pretendidas, pessoal, como a gente está no VPro, utilizando o VPro, a gente tem que basicamente fazer 2 processamentos. O primeiro deles vai ser o processamento global, somente esforços. O que que o TQS vai fazer, né? Ele vai pegar toda a nossa estrutura e vai, ler a planta de forma, criar um modelo estrutural, inserir as cargas e calcular, né, os deslocamentos dos nós para obter os esforços, né, e determinar ali as questões, né, relacionadas à edificação. Uma vez que a gente obtém esses esforços, a gente vai entrar lá na parte do VPro, iremos coletar esses esforços e dimensionar as vigas protendidas utilizando o VPro. Aqui a gente tem 0 erros graves, isso é ótimo, né? Basta fechar aqui e vamos olhar, né, investigar aqui o estado limite de serviço, nosso modelo, né, óptico espacial, modelo do estado limite de serviço. Basta clicar 2 vezes nele. Tá. Você já deve estar observando uma coisa em relação ao o vídeo anterior. A primeira coisa é que a laje foi discretizada, né, com as nossas vigas e os pilares, né. As nossas vinculações dos pilares na base estão aqui, né. Ou seja, o modelo 6, como a gente havia falado no comecinho desse vídeo, ele é um modelo integrado, né, que ele irá, discretizar os elementos de laje com o pórtico espacial. Vamos ver aqui em termos de deslocamentos, a combinação apenas para o peso próprio, por exemplo, que nem a gente viu no vídeo passado, a gente tem que ver quanto que a gente vai precisar ali mobilizar, né, de proteção para conseguir balancear 100% ali do peso próprio. Então a gente observa aqui que na laje, né, ela está deformando ali 1 centímetro, apenas de peso próprio, e se eu quiser avaliar apenas a flecha, né, provocada pelas vigas, eu vou tirar aqui o filtro colorido, vou diminuir um pouquinho os textos e ver que a viga sozinha, né, deforma em torno de 7 milímetros ali apenas de peso próprio. O que nos interessa, né? Ver primeiro as deformações de todas as combinações em combinação frequente. Então vem aqui a combinação número 15, combinação frequente. Clico nela, ela está dando ali uma deformação máxima de 1,72 centímetros, o que é muito bom para esse vão.
E agora vamos ver ali as deformações a longo prazo, que é quando tem influência, que ele já está indicando aqui os nossos coeficientes de influência. Então, a deformação a longo prazo, ali a gente está em torno de 3,67 centímetros. Né? Para um vão de 15 metros, não vamos mentir, né? É uma deformação boa. Se você pega ali, seria o nosso vão maior, L sobre 250, então 1.500 centímetros dividido por 250, a gente teria até uma deformação normativamente aceitável de 6 centímetros. Então tá ótimo. Se precisássemos pegar 1.500 dividido por 350, que é o limite superior, a gente poderia até ter uma deformação de 4,28 centímetros. Então, aquele chute inicial que a gente deu nas vigas não foi ruim. Tá? A questão é, né? Nós, do ponto de vista de engenharia, né, os meus alunos me perguntam isso sempre. Professor, isso é aceitável? Olha, normativamente é. A questão é, será que visualmente ficará bom? Né? Vamos supor que a gente tem um vão aqui de 15 metros, vamos supor que isso aqui seja, por exemplo, um ponto de ônibus, né? Você vai ter ali 30, 40 pessoas ali embaixo, né? Se alguma delas começar a perceber que tem uma deformação excessiva, ela vai se sentir insegura, tá? E 4 centímetros é uma deformação que a gente consegue ver olho nu, tudo bem? Então, eu sempre procuro limitar ao máximo as flechas, tá? Eu nunca trabalho necessariamente com esse nosso critério da norma, né? Não é porque a norma diz que tá ok, né, significa que as pessoas dirão se tá seguro ou não, tá? Tem um ditado que fala isso, né, a verdade não importa, o que importa é a percepção dela, tá? Bom, nesse sentido, vamos ver se a gente consegue zerar praticamente essas flechas nas nossas vigas, utilizando o VPRO, né. Eu vou aqui então, ocultar os elementos das nossas lajes, vou ocultar as barras, pra gente só ter a distribuição das deformações na viga, tá. Então a viga sozinha está se deformando em torno de 2,70 centímetros. Vamos ver se a gente consegue limitar isso aqui ao máximo. Vamos fechar? Bom, para entrar no VPRO, professor, como funciona? Bem simples. A gente vai selecionar um pavimento que a gente tem as vigas protegidas. Vou clicar no maisinho aqui e clicar em vigas. Na hora que eu clico em vigas aqui, pessoal, a aba aqui em cima vai atualizar para o TQS Vigas. A gente pode fazer projetos de equivalência de viga, dimensionar todos os elementos, ter a parte de aço aqui, que é o Metal Check, e o VPRO, né? O VPRO que é a ferramenta que a gente vai estar atualizando hoje, né? Eu clico aqui no VPRO, ele vai demorar um pouquinho e ele vai abrir a interface do VPRO. Show. O VPRO, pessoal, ele é muito bacana, né? Se a gente tivesse mais vigas protendidas, elas apareceriam aqui. Se, por exemplo, a gente tivesse protendido a viga 3, 4 e 5, apareceriam as outras aqui também, né? O VPRO ele é muito bacana. Se você clicar em mais aqui, a gente primeiro consegue observar o vão da viga, e à medida que eu vou clicando aqui, ó, eu consigo ver informações referentes a ele. Então perceba, né, o nosso BF aqui, que é aquela mesa colaborante que a gente havia conversado, está em torno de 110 centímetros, como a gente tinha especificado. Se eu não tivesse clicado ali, essa mesa colaborante estaria em torno, tá, de 150 nesse trecho, tudo bem? E neste trecho aqui em torno de 115. Tá? Então eu fixei todo mundo em 110, tudo bem? Então é natural, se você estiver trabalhando e você não quiser a mesa colaborante fixa, você pode perceber, né, à medida que você for clicando aqui, que essa seção transversal irá variar, tá bom? Bom, clicando aqui em esforço, pessoal, olha que barato, né? A gente vai ter aqui, por metro que eu for clicando, os esforços internos da nossa viga, tá? Pode ser aqui em estado limite último ou estado limite de serviço, tanto faz. Aqui no diagrama de momento fletor, eu tenho um diagrama que ele tende a ser parabólico, porque a gente tem cargas uniformemente distribuídas, né? E naquele meio do vão, onde vai existir, né, um apoio, existe um momento negativo, tá? Aqui embaixo a gente tem o diagrama do esforço cortante, embaixo temos o diagrama do esforço normal, e por último o diagrama do momento torsor, né? Bem bacana, tá? A mesma coisa acontece na viga V2, né? Se eu pegar na viga V2 e observar os esforços, também vai estar lá indicado, né? Como as vigas são idênticas, né? Tem basicamente o mesmo esforço. Bom, outra coisa, na aba de baixo tem a proteção. Como a gente ainda não lançou proteção, essa aba está desatualizada. O traçado do cabo também está desatualizado, porque não teve. E os estados e limites de serviço relacionados à proteção também estão desativados. E aí o cálculo da armadura passiva ele se faz, né, considerando nenhuma armadura ativa, né. Então isso é interessante, né. Então aqui na área inferior a gente vai ter em torno de 21 centímetros quadrados.
Vamos lançar para tensão então? Como funciona? Vou lá em esforços, e aqui eu vou fazer o seguinte. Última coisa, né? Você pode inclusive selecionar, né? Qual que é a combinação que você quer, igualzinho no porte espacial. Então, por exemplo, vou entrar aqui em peso próprio, esses números aqui são atualizados. Então, peso próprio, todas as permanentes, vou botar aqui cargas acidentais, né? Peristático de proteção, não tem nada, né? Porque está zerado. A combinação frequente e a combinação quase permanente, tá? Vou deixar aqui em todas as permanentes e acidentais. Bom, vamos começar. Aqui, pessoal, eu vou clicar nessa cordoalha, clico nela, ele vai aparecer uma janelinha indicando o número de cabos que a gente quer adicionar. Você pode adicionar um cabo ou 10 cabos, quantos cabos você quiser. Eu vou adicionar apenas um aqui. Vou chamar esse aqui de cabo C1. O TQS, pessoal, olha que barato, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um traçado de cabo bem parecido com o que ele fez lá em lajes protendidas. Ele utiliza aquele método gráfico, né, que você tem ali uma força, você chuta uma força inicial, tem um diagrama do momento fletor e você consegue calcular a excentricidade por metro ali, dependendo do traçado do diagrama do momento fletor. É muito natural que a gente tende a fazer o traçado do momento, do traçado do cabo, igual ao traçado do momento fletor, né? Essa aqui é a nossa regra que a gente utiliza. Observe também que esse cabo está em vermelho, né? A gente já vai falar sobre isso, mas o cabo vermelho ele retrata, né, um cabo que ele é utilizado como pós-tração com aderência posterior, né? É um cabo que tem ali as cordoalhas dentro dela, uma bainha metálica, tá? Geralmente a gente usa esse tipo de execução para viadutos, né? Vigas de viadutos. Em uma edificação comercial, geralmente a gente tende a usar aquela cordoalha engraxada, que a gente chama de pós-tração sem aderência, né? Tá? Mas a gente já fala sobre isso. Aqui, pessoal, perceba, ele já definiu um número de cordoalhas, ele definiu 12 aqui. Aqui a gente pode escolher o tipo de aço e o diâmetro da cordoalha, né? Então você pode ter um CP 190 relaxação baixa, cordoalha de 2,7, até um 210 cordoalha de 15,2. A gente pode criar mais pontos de concavidade aqui, ó, para você tratar melhor ali o cabo, né? E aqui tá o ponto 1, ele está aqui na frente, ponto 1, ele está a uma distância, né, 5 centímetros em relação ao X, né, que seria o nosso ponto inicial, tá? O ponto 2, ele está aqui a uma distância em torno, né, à medida que eu mexo o mouse aqui, né, ele atualiza aqui, ó, em cima. Então ele está em mais ou menos, né, 770 centímetros de distância do ponto inicial aqui no XY, tá? Ponto 3, então à medida que ele está mandando aqui a ordenada em X, ele mostra pra gente, né, a altura em Y, né? Então, ponto 3, ele está a 67 centímetros em relação ao eixo Y, tá? E a gente pode alterar isso, por exemplo, em vez de 67, posso botar 40. O ponto 3 vai baixar automaticamente, né? Interessante, né? Aqui ele estava em 67, né? Tá? A gente pode ir brincando com essa coordenada aqui, né? E à medida que, novamente, eu vou empurrando, você pode ver a ordenada e o próprio cabo, né? Aqui, se você observa, né? Ele vai mudando a altura. Olha que bacana isso, né? Um barato. TQS está de parabéns, esse é extraordinário. Vou deixar aqui inicialmente para ver se a quantidade de cordoalhas, se ela foi compatível, vou clicar só em OK. Na hora que você clica OK em OK, perdão, ele já deixa aqui o traçado do cabo identificado. Olha que bacana. Tá, e daí, professor? E agora, né? E agora a gente vai ver qual que vai ser o efeito do cabo em relação aos outros esforços. Eu vou habilitar aqui que ele mostre pra gente o isostático de proteção. Olha que legal. Então, é aqui que entra o pulo do gato, né? No diagrama de momento fletor agora, a gente vai ter 3 representações. A primeira delas, e a anterior, era a representação do nosso momento fletor, né, considerando todas as cargas acidentais e permanentes. Ela que estava uma linha sólida, ela virou agora uma linha tracejada, tá? Vou ocultar aqui, ó, para a gente ver como era. Realmente era uma linha tracejada, sólida, né, e agora virou tracejada. Entrou também uma linha com tracejada vermelha, né? Essa linha tracejada vermelha, ela significa, né, que é o esforço, o momento fletor provocado pela proteção na viga. Geralmente, ela tende a equilibrar o momento solicitante da viga, então você vai observar que elas vão ser meio que contrárias, né? Lá em lajes protendidas, né, a gente vê o esforço, né, provocado pelo cabo, geralmente está na mesma direção, mas aquilo é só uma interface para a gente tentar mais ou menos seguir, tá?
Então observe, né, neste ponto aqui de 770, por exemplo, a gente tinha um momento fletor de 46, mais ou menos, e o cabo jogou ali em torno de 43, alguma coisa, né. O líquido que sobrou deu 2, alguma coisa, tá. Então é assim que ele faz. "Ah, professor, quer dizer então que a linha sólida aqui, restante, seria uma linha líquida, né. Seria a diferença entre o momento solicitante e o momento provocado pelo cabo. É o tanto que foi balanceado e o momento que vai ser utilizado para o dimensionamento das armaduras." Legal, né? Então observe, né, aqui houve um balanceamento muito bom do cabo. Aqui já pode ter existido um excesso de balanceamento, né. Então você pode ver que a gente tinha para balancear 7, balanceamos menos 39, né. Então a gente tem uma diferença ali de 32. Então pode ser que esse traçado do cabo aqui foi excessivo, tá. E aqui no meio, né, a gente não teve balanceamento suficiente, perfeito? Tá, professor, então como que a gente faz? E aqui que é uma brincadeira divertida, né, é tipo um videogame pra gente. Como que eu posso alterar isso daqui? Bom, o momento fletor provocado pelo cabo, ele vai estar em função, primeiro, da força de proteção, multiplicado pela excentricidade do cabo, né. Então, uma das formas que a gente pode, primeiro, alterar esse momento fletor do cabo, é através ou da edição da excentricidade do cabo, ou do aumento, né, da força de proteção. Vamos fazer os dois. Eu vou voltar lá para a cordoalha, vou editar a cordoalha, tá. Então, em vez de eu estar utilizando, por exemplo, um CP190 cordoalha de 12, eu posso usar um CP190 cordoalha de 15. Onde tem mais wire de aço, eu tenho, consequentemente, mais força de proteção. Vou selecionar de 15, por exemplo, e dar o OK. E OK. Na hora que eu faço isso, né, observe que aquele momento ele balanceou mais, tá. Então a gente tem, em vez de a gente ter um líquido de 32, caiu para 19. Interessante, né. E professor, naquela região que estava bem, vamos dizer assim, pouco balanceada, né, balanceada em excesso, né, aumentou mais. Como que a gente pode fazer então? Alterando essa excentricidade do cabo. Bacana? Então a gente está aqui na ordenada mais ou menos 20,2 metros, então vamos editar ela. Vou lá editar, na coordenada de 20,2, que está 8 centímetros aqui, então ponto 4, em vez de estar 8 centímetros, eu vou subir esse cabo, eu vou diminuir a excentricidade dele, eu vou subir em 20. Ele subiu um pouquinho, posso até botar aqui 25, vamos ver o que que vai dar, tá. Subiu ali um pouquinho, tá. Vou clicar em OK e OK. Observe agora, né, perceberam? Então isso é uma coisa interessante, né, da proteção que a gente pode estar brincando aí, né. Obviamente, a gente não tem um traçado ideal, né, a gente pode ter melhorado isso, mas aqui é só um recurso para mostrar para vocês, né. Observe também que a proteção ela vai sim influenciar no esforço cortante, isso é uma das características, né, da proteção. E o esforço normal aqui, ele não foi atualizado, apesar que deveria ter sido atualizado. Bom, o que que a gente precisa saber uma vez que a gente tem ali basicamente um traçado de cabo que balanceou bem ali os momentos? A gente tem que ver se aqueles momentos que permaneceram, né, um momento líquido, ele vai dar uma tensão muito elevada, né. Então por isso que a gente tem os estados de, limite de serviço, tá. Você pode ver também aqui na força de proteção, olha que interessante, né. A gente vai ter ali basicamente as perdas, tá. Então diferente das lajes protendidas, que eu tenho que inserir para o programa mais ou menos as perdas, aqui no VPRO ele calcula por metro, né, então muito legal. A gente vai ter ali basicamente os 3 tipos de perdas, né. A gente tem as perdas iniciais, provocadas pelo atrito, tudo bem, que é esse azul cian. Então a gente tem a perda por atrito, ela geralmente é uma perda que ela é uma perda linear, tá, relacionado com o atrito resistente, né, na hora que eu puxo o cabo surge um atrito contrário, né, isso diminui a força de proteção. A gente também tem aquele além do atrito, a acomodação do dispositivo de ancoragem, então geralmente ele entra, né, 6 milímetros ali depois que a gente faz a operação, né, a transferência da força do cabo para o concreto, a gente tem uma perda ali imediata, ele dá esse picozinho aqui, né. E também a gente vai ter aquela perda, né, eh relacionada ao encurtamento imediato do concreto, tá. Então é quando a gente protende a viga, né, a gente insere carga axial nela e ela encurta, né, imediatamente. Então quando ela vai encurtar imediatamente, a gente também tem um pouquinho de perda ali, porque o cabo ele fica um pouquinho relaxado, né, ele frouxa um pouquinho.
E por último, as perdas provocadas por efeitos reológicos, que é o que a gente vai chamar de perdas a longo prazo. Essas perdas a longo prazo, elas são do concreto, né, a própria retração e a fluência, que elas vão surgir independente, né, de qualquer outro fator. A retração, ela ocorre devido à perda de água, né, para o meio externo. A retração acontece até o final da vida útil do concreto. A fluência, né, quando a gente tem tensões aí no concreto superiores a 40% do FCK, vai ter também fluência, que é a deformação lenta. E a última é a relaxação do aço. Hoje a gente tem aços de muito mais resistência, né, de relaxação baixa, que a gente pode ter perdas aí até de 3%, 3,5%, então é muito bom, tá? Então a gente tem esse total de perdas, tá? Então isso aqui mostra pra gente a força de proteção ao longo do comprimento, e aqui a gente consegue ver a perda percentual, né? Então a gente teve uma perda percentual aqui relativamente alta, de 31%, e isso por causa do tipo de proteção, que é uma proteção com pós-tração com aderência posterior, né? Então tem mais atrito ali relacionado, tá? Bacana? Dúvidas aqui? Bom, gente, quem tiver dúvida, você pode ir botando aí no canal, tá? Eu juro que de agora em diante eu vou tentar responder de uma forma mais breve possível, mas você pode também estar me enviando, eu até prefiro, tá? Que você me envie um e-mail, tá? Para o meio institucional, é yuri.cesarino@ceobedu.br. Prefiro que você me mande a dúvida aqui, que eu consigo responder lá imediatamente, tá? É melhor do que você mandar a dúvida pelo canal. Bom, por último, vamos verificar então as tensões. Então, a gente tem aqui, pessoal, o diagrama do estado limite de descompressão. A descompressão, pessoal, ela vai ser um estado que a gente tem que avaliar que não tem tração alguma na peça protendida, tá? Então, à medida que você vai clicando aqui, né, você pode ver que, primeiro, a tarja aqui em vermelho, essa linha vermelha aqui, ela é a tensão limite. No caso aqui, zero. A gente não quer ter tração. As linhas verdes, pessoal, elas são duas. Nessa versão do V22, ela deixa juntas as tensões tanto na fibra superior quanto inferior, tá? A V23, né, no curso ali com o professor Reginaldo, ele já mostra pra gente, por exemplo, que tem as fibras inferiores, você tem as tensões nas fibras inferiores, são diferentes, são vistas no diagrama diferente daquelas tensões observadas nas fibras superiores, tá? Então, acho que a versão V23 está melhor, mas essa aqui também está muito boa, né? Então, a gente pode ver aqui duas informações, né? O limite da tensão e o verdinho são as tensões solicitantes nas fibras. Se eu quiser ter mais certeza se é na fibra superior ou inferior, basta vir aqui em cima, tem um diagrama de tensão, você clica nele. Ele já está relacionado primeiro com aquela ordenada, e está mostrando aqui a tensão resultante. Então aqui na fibra superior a gente tem uma compressão de 30 MPa, 0,30 MPa, perdão, e uma compressão na fibra inferior de 9,34 MPa. Aqui ele mostra a tensão axial provocada pela proteção, a tensão provocada por momento fletor do cabo e a tensão de flexão provocada pelo momento solicitante. Bacana, né? Então aqui a gente consegue ver que tem compressão nas duas. Se a gente tivesse editado lá novamente, né, lá na cordoalha, se eu tivesse voltado aqui onde era 8 centímetros, vou deixar 8 centímetros aqui para vocês observarem, clicar OK, OK. Aí a gente teria um excesso ali de tração, logicamente que na fibra superior, ó. Porque a gente teria proteção demais naquela região, e a gente teria o que a gente chama de overbalancing, né, que a gente estaria balanceando em excesso aqui aquela região, né. Então para modificar isso, vamos ver as outras combinações para vocês verem também antes da gente modificar, né. Tem aqui na formação de fissura também, né, a gente tem a respeito de 1.2 UFCTKM, né, que é ali basicamente a tensão limite, né, que pode ter de tração. A gente quase excedeu ali, né. Então para combinação ali frequente, né, para formação de fissura, a gente tem a respeito ali de até 2,95 MPa, o nosso atingiu 2,89, né, 2,92 aqui limite, né. E no ato da proteção, né, a gente tem também os limites, né, de tração que podem existir numa idade do concreto anterior a 28 dias, né. Isso aí você pode também editar um parâmetro lá que a gente já vai falar, tá. Então aqui realmente se a gente tivesse mantido essa geometria aqui do cabo, a gente poderia ter tido um estouro ali das tensões. Então é só retornar lá, vou editar aquele único ponto aqui para 25, se não me engano. E naturalmente, né, aqueles nossos limites vão ser atualizados e as nossas tensões vão estar dentro do esperado, tá. Então é isso, proteção não tem muito segredo, você vai mudando a geometria do cabo, você vai verificando as tensões, tá.
Com esse traçado aqui, pessoal, é possível verificar agora a armadura passiva. Então a gente onde tinha uma armadura passiva, acho que é 23, né, 22 centímetros quadrados, agora que a gente tem ali de necessário é 0, né. Logicamente isso daqui é a armadura necessária para o dimensionamento, ele vai calcular depois uma armadura ali, devido ao momento que vai provocar uma tração mínima, né. Então a gente geralmente bota taxa de armadura mínima nisso. Bacana? E aí por último, pessoal, dessa aba aqui, a gente vai lá em traçado, né, do cabo, e olha que barato, né. Ele vai mostrar aqui pra gente a viga protendida na seção 1, 2, 3, 4, até o finalzinho, né. Ele geralmente bota aqui em intervalos fixos, tá, de mais ou menos 1 metro, e e ele mostra pra gente as ordenadas do cabo, à medida que o cabo foi indo em relação ao assoalho, né, da forma. Então isso daqui é a informação que o pessoal precisa no canteiro de obra para conseguir posicionar os cabos, né, nas ordenadas adequadas, né. E aqui ele mostra, né, um traçado do cabo por seção, né. Então você pode ver que o cabo vai descendo, né, à medida que ele vai chegando ao final do assoalho, e quando ele chega próximo ao apoio, ele vai subindo também, tá. Então bem bacana. Aqui ele mostra pra gente a quantidade de cordoalhos, o número de cabos, o tamanho da bainha, a força de proteção, o alongamento previsto, né, aquele alongamento teórico que a gente aprende a calcular, e o peso do cabo. Então isso aqui é o suficiente para a gente ter um detalhamento do cabo direitinho, tá. Novamente frisando, né, isso daqui ele representou um único cabo com 12 cordoalhas. Isso aqui é uma característica, né, daquela viga de concreto com pós-tração com aderência posterior, né. Se alguém tem dúvida nisso, né, eu vou mostrar aqui uma foto para vocês, tá. Então quando a gente tem ali a pós-tração com aderência posterior, né, geralmente são aquelas vigas dessa forma aqui, né, que você tem um único cabo, geralmente com uma bainha metálica, e aí você tem um único cabo que recebe várias cordoalhas, né, tá. Isso aqui é uma característica, né, de vigas de ponte, né, viadutos, etcétera. Então geralmente é uma vigona, né, você passa a bainha metálica e passa os cordoalhos por dentro, né. Lembrando que você faz a proteção somente depois que o concreto atingir um FCJ especificado em projeto, né. Depois você faz a operação de proteção, que você, trava, né, as ancoragens, injeta-se uma nata, né, de cimento aqui para solidarizar o cabo, né, depois, né. E o que a gente tem hoje em dia em projeto, né, pessoal, é a cordoalha engraxada, que é essa aqui, né. Geralmente ela azulzinha ou laranjinha, né, dependendo. E aí essa cordoalha engraxada, a gente geralmente chama ela de monocordoalha, né. Basicamente para um cabo você tem uma cordoalha, né. Então geralmente projetos de vigas de edificações comerciais, residenciais, a gente utiliza isso, né. Vou mostrar para vocês como alterar esses critérios, beleza? A viga V2, pessoal, eu vou adotar aqui, gente, eu vou voltar aqui na viga V2, a mesma característica, tá, pra gente ter igual aí, que a gente já sabe que passou com uma viga idêntica, que tem o mesmo peso, eu vou deixar dessa forma mesmo para salvar, tá. Bom, uma vez que a gente aprendeu a trabalhar com o VPRO, como que agora será as deformações do nosso pórtico? Então, como que a gente deve fazer? A gente salva, vou fechar aqui, ele salva essas informações no VPRO, e agora lá em edifício eu vou mandar processar novamente. Então é o segundo processamento que a gente faz. Então como que funciona a lógica, né, quando a gente está trabalhando com VPRO? Você faz um primeiro processamento para adquirir os esforços. Dimensiona as vigas protendidas e as geometrias dos cabos para proteção. E aí processa uma segunda vez para que aquelas forças de proteção e os hiperestáticos sejam calculados dentro do pórtico espacial, tá. Depois disso é só refinamento, né. Então é um processo aí relativamente simples. Beleza. Aqui não altera nada, né, a única diferença que a gente vai ter agora é a deformação no estado limite de serviço. Vou clicar 2 vezes aqui e observe, né, a gente tinha aqui só para nós lembrarmos, né, peso próprio. A gente tinha uma deformação por peso próprio da viga em torno de 70, de 0,7 centímetros, né, então 7 milímetros. E lá na combinação de laje, na combinação frequente, a gente tinha uma flecha, eu acho que 2,79. Antes da gente fazer isso, no entanto, vamos ver agora o que que o hiperestático, né, tá dando, né. Ele tinha zerado, agora ele tá para cima. Olha que bacana.
Ué, professor, então espera, a viga então antes ela com peso próprio estava descendo naturalmente, né, ela tinha flexão para baixo, e agora a gente vai ter uma contraflecha para cima, que é o efeito que a proteção provoca. Vou aumentar aqui o diagrama para exagerar, tá. Perceberam? Então a proteção ela logicamente vai balancear isso. A proteção aqui, pessoal, ela está nos jogando, né, em torno de 1 centímetro. Então a gente vai ter aqui nessa região uma folga até, né. Agora vamos ver ali a combinação frequente que nós demos, né. Então a combinação 15 que a gente tinha avaliado, ó, que bacana, né. Então onde estava com uma deformação ali de acho que era, não lembro agora de cabeça, mas agora a gente tem uma deformação de 2,4 milímetros. Que bacana, né. Isso daqui é uma pra ação praticamente imediata, né. Então olha que bacana, né, então um vão de 15 metros você ter uma deformação de 2,4 milímetros é muito bom, né, lembrando que tem 1 tonelada por metro aqui em cima dessas vigas, né. E agora vamos ver para a combinação lenta, né, combinação 17, tá ali ponto 19, olha que bacana, né. Ou seja, né, a gente tem ali em torno, pessoal, de 2 milímetros que vão surgir num vão de 15 metros daqui a uns 30 anos, né. Então esse que é o poder da proteção, né, então isso aqui é uma coisa muito bacana. No outro vão, acho que ainda tem um pouquinho, né, de excesso de proteção, né, a gente pode até diminuir um pouquinho ali aquelas excentricidades para melhorar, né. Então bacana, né, esse aqui que é o peso. Mas não se deixe enganar, tá. A gente quando faz o projeto, a gente não avalia só as nossas, flechas nas vigas, né, a gente precisa analisar também as flechas nas lajes. Então vou clicar aqui, vou mostrar as flechas nas lajes, ó. Então na laje aqui a gente ainda tem uma deformação de em torno de 1 centímetro, que é o que a gente já tinha visto anteriormente antes da gente botar a proteção, né. Então a laje em si ela ainda está deformando 1 centímetro, que talvez o comprimento para esse comprimento essa laje não seja mais indicada, né. A gente viu lá nos cursos de concreto armado, né, que a partir de vãos de 5 metros a laje maciça ela deixa de ser econômica, né, porque a gente vai ter uma região muito grande, né, dentro da altura da laje que vai estar sob tração ali, a gente está usando material à toa. Então talvez seria interessante trocar essa laje por uma laje ali, uma forma, daquela cabaça, né, uma laje treliçada, né, ou até uma laje protendida aqui, ou uma laje nervurada, né, laje treliçada acho que não ficaria tão boa aqui não, talvez uma laje nervurada, né. Tá bom, vou tirar aqui, vamos tirar aqui as barrinhas das lajes, né. E agora eu vou falar sobre os últimos 2 assuntos dessa aula de hoje, prometo. Primeira delas, vamos falar sobre os critérios do VPRO. Por quê, professor? Porque a gente está utilizando uma pós-extração com aderência posterior. Vamos usar uma cordola engraxada. Eu venho aqui em vigas, vou lá em critérios e dá OK. O critérios do VPRO, pessoal, na verdade, vigas, critérios do VPRO. Os critérios do VPRO, pessoal, é onde a gente vai alterar algumas informações aqui. Então, por exemplo, na aba de materiais, ele já puxa lá o FCK que você fez, e aquela razão, né, que é aquele nosso beta 1 quando a gente vai calcular o FCJ. Então, por exemplo, se eu for calcular uma laje que vai ser protegida em 3 dias, tá, eu tenho que calcular aquele beta 1 relacionado com a idade, né, de proteção, né, ou a idade que o concreto vai ser solicitado para eu identificar quanto que vai ser o FCJ, né. Isso daí tem livros aí de concreto armado, não é o foco de hoje, mas aí a gente tem que informar isso aqui no TQS, tá bom. O ácido já tem os ácidos aqui, então o primeiro tipo de proteção, ó, proteção aderente ou não aderente. Então aqui eu vou mostrar para vocês a diferença, eu vou botar não aderente. Então eu vou ter trabalhando com uma cordoalha engraxada. E aqui ele já mostra pra gente as áreas das armaduras não aderentes, ó. Tá, já está identificado aí direitinho. Esse módulo de elasticidade protendida, geralmente a gente também pega do catálogo, né, da fabricante, tá. Mas ele pode ser adotado como 196 GB ou 200 gigapascal também. Na abas gerais aqui ele mostra pra gente os coeficientes de retração, geralmente padronizado, coeficiente de fluência, pode alterar isso se você desejar, e o ponderador do ato quando você tem cordoalha engraxada. Cisalhamento, o que vai influenciar? O modelo 1 ou 2, né, distância entre o CG das armaduras passivas, a gente fala isso. Protendido, vamos lá. Primeiramente, né, o tipo de relaxação da armadura de proteção, geralmente a gente tende a fazer com aços de relaxação baixa, tá. E geralmente o nível de proteção, você define isso em projeto, né,
Entre a limitada e a completa. Lembrando que a completa você praticamente não tem tensão de tração, né, na peça. Tá. O cálculo das perdas ele vai fazer automático. Aqui está o coeficiente de atrito quando você tem cordoalhas, aderentes. Ele pode ir até 0,5 dependendo do caso, é só você olhar na 6118. E aqui, ó, o coeficiente de atrito para cordoalhas não aderentes. Ele é cerca de 1/4 daquele da cordoalha aderente. Então a gente vai ter uma perda muito menor utilizando isso. Perfeito? Aqui também a gente tem o quanto que vai ter de acomodação da ancoragem, também chama de escorregamento da cunha, né. Então geralmente a gente adota 6 milímetros mesmo, tá bom. E por último o detalhamento, essa parte aqui é importante, quando a gente estiver trabalhando com cordoalha engraxada, a gente tem que detalhar aquela nossa chapa de ancoragem, tá. TQS vem por default aqui, geralmente isso daqui vem por catálogo, né, então você pode deixar dessa forma. Vou fechar, vou salvar, tudo bem? E agora eu vou mandar reprocessar a estrutura, para vocês verem a diferença. Como agora a gente alterou o tipo de cordoalha, isso aí vai ter reflexos no nosso projeto. A gente geralmente vai tentar adotar a mesma quantidade de cordoalhas, com algumas modificações, né, que a gente vai ter, mas essencialmente vai ser a mesma. O que a gente precisa ter atenção é no detalhamento. E aí só para mostrar para vocês aqui uma foto, vou fechar aqui rapidamente, né. O que seria aquela placa de ancoragem. Ah, então esse daqui que é a nossa plaquinha de ancoragem quando a gente tem ali a cordoalha engraxada, tá bom? E aqui quando a gente tem um sistema de pós-tração com aderência posterior, né, você tem um cabo com bainha metálica, né, e aí a quantidade de cordoalhas ali vindo, né. Aqui é aquele tubinho para ver, né, a injeção ali da nata, tá. Então é bem bacana isso. Então realmente depende do projetista, né, você tem vários catálogos aí que você pode estar detalhando no seu. Como o foco aqui não é o detalhamento, é apenas no potencial do VPRO, né, a gente não vai estar trabalhando com isso. Bom, alterei por esses procedimentos, eu vou lá em Vigas, entro na aba de VPRO de novo, e aí de imediato você já vai perceber uma coisa, o cabo ficou azul. Ah, entendi, professor. Então o cabo em azul, ele vai se refletir em cordoalha engraxada. Perfeito. Outra coisa interessante, né, olha já os cabos. Como ele é diferente da pós-tração com aderência posterior, que a gente tem a bainha metálica, e dentro da bainha metálica a gente tem várias cordoalhas, aqui ele mostra todas as cordoalhas, né, um do lado do outro, que são as monocordoalhas, né, cada cordoalha desse é um cabinho, né. Ué, professor, mas eles estão fora da seção. Exato. Então o que acontece? Quando a gente for lá fazer o traçado, ó, você vai observar que as chapas de ancoragem estão uma do ladinho da outra, ó, porque a gente definiu que o CG delas todas vão estar o mesmo, né. E isso não é verdade, né, não tem como a gente botar a ancoragem, né, e os cabos fora da viga. Então a gente tem que alterar isso daqui, tá. Então o procedimento é bem simples, eu venho aqui em esforços, né, e o que que eu vou fazer, né, eu vou detalhar em vez de um único cabo, né, representante com 12 cordoalhas, eu vou detalhar 4 cabos com uma cordoalha cada um, né, então 4 cordoalhas, 4 cabos. E aí eu vou fazer camadas desses cabos, é bem simples. Então venho aqui em editar, então em vez de utilizar 4 cordoalhas eu vou dar, 12, eu vou botar 4, tá. E vou clicar aqui em OK, e OK. Pronto, agora a gente já tem 4, as 4 cabem, né, dentro da nossa viga, né, que a gente falou que a espessura dela tem que ser grande. E já aqui no traçado você vai ver primeiro uma coisa, uma tarja vermelha, porque a proteção que a gente tinha, né, a gente tinha 12 cordoalhas, caiu para 4, ficou bem menor, né. E aí, logicamente, ultrapassou as tensões limites, né, evidente, porque o esforço ali não está sendo todo combatido, né, lógico. Então vou botar mais. Como ele já deu um chute inicial para a gente de 12 cordoalhas, eu vou fazer então 3 cabos representantes com 4 cordoalhas cada um. Então vou copiar o anterior, tudo bem? E aqui agora eu vou só editar. Por quê, professor? Porque onde vai ter a placa de ancoragem, para elas não coincidirem uma com as outras, no início aqui eu vou adicionar, sei lá, uns 15 centímetros a mais, que geralmente a placa de ancoragem tem 14, 15 centímetros, então eu vou dar tipo um offset de 15, botar 60 aqui e aqui 60. Então ele vai alterar as extremidades do cabo. Só para vocês verem o desenho, vou clicar OK e OK. Ele fez um cabo a mais, olha que legal.
E lá no traçado agora, perceba, ó, ele mostrou agora os cabos, ó, com as cordoalhas, ó, ficou perfeito, né, 15 foi exatamente o limite, acho que vamos botar uns 17, né, dá 2 centímetros de diferença. E aqui eles, né, um do ladinho do outro, que bacana, né. Vou editar lá então, vamos editar aqui o 2, então vamos subir aqui uns 2 centímetros a mais. 2 e 2, para ver a nossa folga aí. Pronto, acho que agora ficou mais compatível, né, então vamos subir 17. Aí a mesma coisa, vou criar agora um outro cabo representante. E olha que interessante, você pode inclusive editar, né, onde você vai ter a proteção, ó, vou proteger do outro lado. E aqui a proteção acontece do outro lado, ó, que legal, né. E agora eu vou copiar novamente, né, o cabo C1, vou copiar ele, e agora em vez de eu editar na parte superior, eu vou editar para baixo. Então vou pegar aqui a calculadora, fazer aqui 45 menos 17, 28. Então vou posicionar aqui a chapa de ancoragem em 28, né, em relação a Y. Clicar OK, OK. Vamos editar também ali a operação. Eu vou botar aqui ancoragem ativa direita também. Perfeito. Pronto. Aí eu puxo, eu boto as ancoragens de um lado, puxo, e as outras passivas do outro lado. Pronto, com isso a gente já tem um detalhamento aqui muito bom já do TQS, ó, como que seria o posicionamento dessas ancoragens, e o traçado dos cabos, né, até chegar ali no limite e eles tenderem a se convergir, né. Lembrando que a gente tem que ter espaço para acomodar essas outras cordoalhas, você tem que editar depois isso daqui no desenho, né, do TQS, tá. E aqui o traçado de cada um dos cabos, ó. Então o cabo C1 tá detalhado de um jeitinho, cabo C2 de outro, C3 de outro. Tá, bacana, né. Vamos conferir agora as tensões, ó. Então as tensões dão ok, estado limite de formação de fissura e o ato também. Você deve ter percebido que a gente teve até uma folguinha melhor, se a gente usou a mesma quantidade de cordoalhas. Por quê? Por causa da perda. A gente tinha uma perda em torno de 32, ó, caiu para 20. Então eu ainda poderia tirar uma cordoalha ou outra, né, se eu quisesse. Se a gente for ver lá os esforços, ó, eu tô até balanceando demais, ó. Poderia até tirar uma cordoalha, vamos ver se a gente edita lá, em vez de botar CP 190, cabo de 12, vamos botar cabo de 15. Vamos ver o que que vai dar aqui. Vamos ver se vai passar aqui. Ó, acho que balanceou praticamente, né, praticamente aqui, ó. Vamos ver aqui a descompressão. Teve um pouquinho aqui, ó, então a gente pode melhorar um pouquinho essa excentricidade dos cabos todos, né. Formação de fissura ficou ok, o ato ficou ok, né. Então a gente pode editar ali, o que que a gente pode editar? Então a gente tem problema onde, né? Na descompressão a gente está numa ordenada ali de 270. Acho que é 395 que a gente tem, identificado lá, 270, vamos ver se a gente consegue editar aqui. Não, ó, ele não botou. Eu posso botar um ponto aqui embaixo, né, se eu quiser, né, no caso. Pode adicionar um ponto ali melhor, né, para identificar. Eu não vou alterar isso aqui não, para a gente não perder tanto tempo. Vamos ver como a gente pode fazer isso. Acho que eu vou botar aqui, se a gente trazer esse ponto aqui uns 400 pro ladinho. Não, eu vou precisar de outro ponto aqui. Acho que eu vou adicionar um ponto a mais aqui, mas eu vou ter que fazer isso todo mundo. Deixa eu fazer dessa forma. Vamos ver como é que vai ficar. Aí o cabo fica um pouquinho diferente, teria que editar os outros também, né. Vou editar aqui, botar um ponto a mais, né. E o último vou botar um ponto a mais aqui. Que é só brincadeira, tá, pessoal? Aí deu bastante tensão ali, a gente tem que trocar agora aqueles pontos lá. Então onde está aqui o ponto 6 e 7, eu vou tentar jogar esses pontos aqui para ordenada de 25, né, 25 e 25. Não tão bom não, depois a gente tem que melhorar esse traçado, né, mas acho que para brincar aqui hoje é suficiente. Tá aqui 25 e 25. E o último 25 e 25. Vamos ver se agora ficou legal. Ai, praticamente deu bom, né. Tá, ali a gente pode editar mais um pouquinho, né. Então esse ponto inicial aqui é o ponto 2, né. Eu posso trazer esse ponto 2
mais perto do apoio, né. Ponto 2 não, ponto 3, né, botar ele aqui em 400 centímetros. Então a proteção é isso, né, é experimentação, tentativa e erro, né, com o tempo cria-se, né, sensibilidade, né, e aí fica mais fácil de atuar, né. Pronto, tá ok. Então ficou assim, as tensões ficaram muito boas inclusive, eu poderia até tirar uma cordoalha ou outra, né, talvez ali a gente tenha até um excesso de esforço, né, lá, poderia até diminuir um pouquinho também a quantidade de cordoalhas, né, de novo. Então usar em vez de usar, 4 cordoalhas por cabo, né, representante, a gente poderia até usar menos. Mas enfim, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Depois salva-se, né, essa informação, e aí você consegue atualizar. Eu vou alterar aqui a viga V2 rapidinho, do jeito que a gente tinha alterado anterior, né, pra gente ter alguma coisa ali mais ou menos, né, parecida, tá. Vou deixar aqui ancorado desse lado, e aí eu vou copiá-la. Na verdade, deixa eu apagar aqui, editar, isso aqui a gente usou 4 pontos, né, aqui ficou 400, aqui a gente ficou 25 e 25, pronto. Clicar OK aqui. Show. Vamos agora copiar esse. Aí a gente viu que a gente vai copiar esse daqui, foi 17 para cima, então ficou 62. Aqui 62. Eu vou aqui, só que a gente botou a ancoragem ativa na direita. Pronto. E agora eu vou copiar de novo o C1. Aqui voltar à esquerda. Aqui ficou 28, né? 28. E lá embaixo 28. Pronto. Tá bom. Show. E acho que alteramos algumas coisas aqui. Ficou um pouquinho diferente o traçado, né? Engraçadinho, né? Um cabo não ficou parecido com a outra não. O que que deu de diferente aqui? Ixi, acho que o meu TQS bugou, gente. Espera aí, vamos salvar isso daqui. Engraçado. Acho que teve só uma mudança na interface, porque estão as mesmas coisas, né? Deixa eu ver se eu não alterei muita coisa aqui rápido, não. Tá a mesma coisa, engraçado. Vou só fechar aqui e salvar. Ok, bom. Bom, uma vez que você altera esses cabos, né, pode fechar, sim, salvar, né, e aí você manda processar por último, né, manda processar aqui. Vê depois novamente se as flashes ficaram compatíveis, se estão adequadas, etc. Uma vez que você verificou isso, ficou ok, você manda ele fazer o detalhamento, né, dos outros elementos estruturais, né, vigas, lajes, pilares, etc. Dá para você fazer o detalhamento individual das vigas, eu vou mostrar para vocês aqui agora, bem rapidinho. Mas aí é uma opção sua, né, você pode brincar aí à vontade, né. Vamos ver como é que ficou aqui. Então, em termos de balanceamento, ó, praticamente zerado o flash, né, que maravilha, né. Então a gente teve ali, ó, 11 milímetros, 1 milímetro na verdade de flash, ó, ficou excelente, né. Então o traçado do cabo ficou ótimo, aqui a gente teve um pouquinho de balanceamento demais, ó, ficou 3,8 milímetros para cima, poderia até baixar um pouco essa intensidade ali do cabo, etc, que vocês já viram, né. Para combinação ali frequente, ficou em quanto, ó, ficou em torno de 2 milímetros, né, deformação, ótimo. E ali 15, né, é 1,5 milímetros na verdade, então tá excelente, né. Só para você ter ideia, né, se você fazer a razão de L, né, você pega ali, 1.500 centímetros e você divide por 0,5, 0,1 centímetros, né, então a gente tem um L sobre 15.000, né, ou seja, é uma deformação imperceptível, né, então muito bacana isso do VPRO, né. Vou fechar aqui, clicando em vigas, você pode pedir para ele dimensionar todas agora, vou botar para ele selecionar tudo e ok. Aí ele vai pegar as informações das vigas protendidas, fazer ali a diferença de armadura ativa para calcular a armadura passiva.
A gente já tinha visto que a armadura passiva não vai ser necessária, né, então ele botou ali basicamente uma armadura mínima, né. Então aqui ficou o detalhamento dela, ficou 5 barrinhas de 12,5, né, num vão de 15 metros, né, fantástico, né. Ele já identifica aqui, ó, olhar desenho do traçado dos cabos, né, que é aquele desenho que a gente, pede, né, pra ele fazer, né. Então é só entrar lá no VPro de novo, pedir para ele salvar aquele desenho, né. Então eu venho aqui, o traçado, né, vou pedir para ele salvar isso daqui como traçado, por exemplo, né. Então, seria traçado, viga protendida 1. Ele salva isso. Atualiza aqui, o desenho dela tá salvo aqui. Então é um programa, assim, fantástico, muito, muito bom. Você pode digitar os desenhos ou realmente ele deve ter dado algum bug ali na interface dele, né. Mas essas tá do outro lado da placa, né, também, né. Então tem que ficar identificado ali direitinho. Tá faltando os outros detalhes, não sei por que que não veio, enfim, tem que ver direitinho, mas ele mostra direito, né. E aí, pessoal, por último, né, uma parte extra do vídeo, o que que eu fiz aqui, eu criei um VPro 1, fiz uma cópia daquele edifício, só que eu alterei pra laje nervurada, ó. Botei uma laje nervurada ali, uma laje de 14 centímetros, né, só pra vocês verem aqui a característica da nervura. Então ficou uma nervura ali, eu botei EPS, tá, de preenchimento, nervura ali com 34 centímetros de altura, tá, a capa de 6 centímetros. Então como eu vi no projeto que a laje maciça não ficou legal, eu pedi para ele botar uma laje nervurada, né. E aí as deformações que a gente tinha lá, uma deformação de 1 centímetro da viga, né, da laje, agora a gente tem uma deformação ali, ó, praticamente nada, né. Então a laje onde tinha mais ou menos 1 centímetro de deformação, ela foi para 0,3, né, então 3 milímetros ali, uma laje infinita, né. Então era isso, né, pessoal, isso aqui é um pouquinho do TQS UV Pro, né, é um programa aí muito bom, sofisticadíssimo, né, dá para fazer muito projeto, brincar bastante com ele aí, né. Então espero que vocês tenham gostado, né, peço que vocês entrem aí no canal, quem tiver interesse, é só me procurar lá, Yuri Bessa Cesarino, você vai ver aí o vídeo de laje protegida, tem outros vídeos interessantes, eu vou estar publicando esse e mais alguns no canal, né. Espero que vocês tenham gostado, né, fiquem bem, e até a próxima.